paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um módulo, dessa vez o de missões urbanas. Vamos orar. Senhor, te louvamos, engrandecemos e exaltamos o teu nome, porque tu és santo. Fica conosco, nos orienta, nos dá graça, sabedoria e entendimento, para que possamos melhor servirmos ao teu reino, em nome de Jesus. Amém. Quero parabenizar a todos vocês que encerraram o módulo de evangelismo pessoal, aqueles que passaram direto, aqueles que tiveram que fazer uma recuperaçãozinha, mas conseguimos chegar ao fim. Vamos entrar em missões urbanas. E esse curso ele é formado de 16 horas, né, de vídeo, que a gente vai ter 3 a 4 aulas, que não vai dar 16 horas, mas a gente vai ter formado de aulas. Vamos ter três avaliações, 2 testes valendo 1,5 ponto cada um e a prova valendo 7. A média para passar é 7. Toda vez que você terminar de fazer a sua prova, o seu teste, vai aparecer aqui Submit, que é para você ver a sua nota, Notes Submit. Você clica ali, que aí você vai ver a nota que você tirou na hora, tá bom? Ele mostra a nota que você tirou na hora. Então nós vamos corrigir alguns erros que nós cometemos sobre essa questão de nota. A partir de cada teste que nós realizarmos, nós vamos emitir a nota. De maneira pessoal, nós não vamos postar as notas de maneira coletiva no grupo, porque é uma coisa que seja boa, uma coisa que pode ser ruim. Boa para quem tirou boa nota e ruim para quem não conseguiu uma boa nota. E pode causar constrangimento. E nosso objetivo não é causar constrangimento nem disputa de nota. Então, as notas nós não publicaremos em grupo. Nós só publicaremos de maneira individual. Vamos lá então. Vamos ver. Nós estamos aqui nessa questão de missiologia, tá? Vamos estudar o nosso módulo agora, o nosso módulo de evangelismo pessoal, e isso vai nos orientar bastante, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos estar estudando agora missões urbanas. Missões urbanas é uma grande e poderosa arma que nós temos. Missões urbanas, ela é algo que nós precisamos aprender e valorizar, certo? Vamos aqui às instruções iniciais. Bem-vindo ao módulo de missões urbanas. Este módulo vai tratar principalmente do meio de propagação do Evangelho. Com certeza este curso vai lhe ajudar bastante. Siga as instruções a seguir, como estudar. Embora esteja isso na apostila, eu vou fazer questão de frisar isso. Olha só, existe uma diferença entre aluno e estudante. Nem todo aluno é estudante. E todo estudante é aluno. Nem todo aluno é estudante e todo estudante é aluno. Como é que funciona isso? Quem é aluno e quem é o estudante? Aluno é aquele que vai para o colégio, assiste às aulas, estuda na escola, acabou a aula, fecha o livro, fecha o caderno e não pega mais no caderno, só quando chegar na escola. Curso online, curso à distância. Quem é o aluno no curso à distância? É aquele que vai ver o vídeo, vai ler a apostila e acabou. Não vai estudar mais. Esse é aluno. Quem é o estudante? É aquele que assiste às aulas, vai examinar as aulas, vai estudar, vai esmiuçar, vai querer saber mais. Então, você é aluno ou você é estudante? O aluno, ele estuda para passar e o estudante estuda para aprender, beleza? Nossas apostilas são apostilas muito ricas em conhecimento. É passado por um crivo de um grande grupo de teólogos capazes, instruídos, são revisadas por doutores em teologia, doutores em antropologia, por várias pessoas. Então você tem um grande material na mão, só vai depender do seu conhecimento, de onde você quer chegar, do quanto você vai se empenhar para isso, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa que você tem que fazer, eu já falei a diferença de de aluno para estudante. Então, se você é um estudante, eu vou falar para estudante, reserve um tempo diário para estudar. Você precisa se programar um tempo para você estudar. Eu não sei se vai ser de dia, de noite, de madrugada, qual é a hora. Ah, mas eu tenho 1000 coisas para fazer. A partir de que você começou o curso, você tem 1001 coisa. Quando você começa a estudar, você não diminui o tempo que você tem que fazer alguma coisa. Você vai aumentar mais uma coisa para fazer. Se você tem 1000, agora você tem 1001. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Vamos lá. Estude em local e horário sem interferência. Escolha um local onde você não vai sofrer interferência. Ninguém vai te chamar, ninguém vai querer falar com você, tá? E um horário onde você disponibilize exclusivamente para estudar, como você fosse à escola, tá? Estude uma lição de cada vez. Estude cada lição de cada vez. Por exemplo, eu vou dar essa aula hoje, nós estamos dando aula hoje. Estude essa aula
e na próxima aula você estuda após. Não tenta atropelar, estuda uma por cada aula, beleza? Procure na Bíblia e leia. Todas as referências que nós dermos, leia na Bíblia. O texto antes e depois do versículo. Leia também os outros trechos da Bíblia que tratam o mesmo assunto. Responda as questões indicadas quando tiver ao final de cada lição. Cada questão tem apenas uma resposta certa. Repita esse procedimento para todas as lições. Importante, o prazo máximo de concluir este módulo são 30 dias. Estude com atenção para aproveitar o curso e para responder todas as questões corretamente. Contamos com você até o final do curso. Deus abençoe grandemente. Beleza? Eu fiz questão de falar aqui essa questão para nós entendermos, tá? Vamos lá. Mas vamos para a nossa aula, que o mais importante é a nossa aula. Introdução. Um dia, o dia da formatura estava chegando. Era o fim de longos anos de estudos no seminário e muitos planos que estavam sendo feitos. Eu era o orador da turma e estava preocupado com a preparação do meu discurso. Um forte sentimento de vitória mesclado com medo, apreensão, quando ao futuro tomava conta de todos. E em meu coração, 2 desejos transformaram em objetivos a serem alcançados. Queria ser pastor de uma igreja grande, pois sonhava com um grande número de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Adorando ao Senhor, desejava ser um dos líderes da minha denominação, pois admirava alguns homens que, ocupando determinadas posições, podiam influenciar mais igrejas, e queria ser um deles. Assim comecei meu ministério, lutando para alcançar esse objetivo. Tudo estava indo muito bem, até que chegou em minhas mãos um livro intitulado O Clamor do Mundo, do Dr. Oswaldo Smith. Comecei a lê-lo, e era como brasas incandescentes em minhas mãos. Deus falou comigo profundamente a respeito da obra missionária mundial, e assim minha vida, ministério e igreja foram se transformando grandemente no livro, e fez-me... Esse livro, então, mudou a minha visão completamente sobre missões mundiais. Eu não gosto muito de estar falando, mas como é a primeira aula, eu vou estar falando. Eu, com 24 anos de idade, eu tinha o 5º ano do ensino fundamental. Com 24 anos de idade, eu tinha o 5º ano do ensino fundamental. Eu trabalhava, tinha uma pequena empresa, muitas pessoas trabalhavam para mim, mas eu não tinha coragem de entrar numa padaria um pouco mais rebuscada, um pouco melhor, porque eu tinha vergonha. Eu não sabia falar ovo em inglês, bom dia em inglês. E eu fiz um voto ao Senhor, pedi ao Senhor que Deus me ajudasse a estudar. E um dia eu fui na faculdade, me inscrevi na faculdade para fazer Direito. E quando pediram meu comprovante de escolaridade, eu dei a minha declaração de escolaridade de 5º ano, na Estácio. E as moças riram de mim e disseram, você não pode fazer faculdade. Eu falei, por que não? Porque cadê o certificado de ensino médio? Eu nem sabia o que era ensino médio, já tinha mudado. Na minha época era 2º grau, agora é ensino médio. Eu nem sabia o que era ensino médio. Ela falou, vai, estuda, termina o fundamental, depois você vai para o ensino médio, terminar, você volta. E eu orei a Deus, e eu me matriculei no SES, e dentro de 4 meses eu terminei do 5º ano ao ensino médio completo. Eu ia para a escola no Brizolão todo dia, aqui no Rio tem um colégio chamado Brizolão. Eu ia todo dia, eu pegava a apostila, estudava, terminava aquela apostila, eu pedia a prova, fazia a prova, passava, pegava outra apostila, eu fazia 9 provas por dia durante 4 meses e terminei o ensino médio. Matriculei-me no pré-vestibular social do governo do estado do Rio de Janeiro, perdão, do governo federal, era o CDERJ, CCERJ. Fiz o pré-vestibular e fiz o voto ao Senhor, que se eu passasse, para ele me ajudar a passar, glorificaria o nome dele. Então eu fiz a minha primeira faculdade, administração, pela UFRJ, Faculdade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Formei-me, e daí eu peguei gosto, fiz a 2ª faculdade de bacharel em teologia, chancelado pela UFRJ. Deus me abençoou que fiz 6 pós-graduações e mais um mestrado em filosofia pela PUC. E isso me enriqueceu, porque eu entendi que eu podia fazer muito mais pelo Evangelho. Com 24 anos eu tinha vergonha de entrar em qualquer lugar. Me enriqueceu que eu podia fazer muito mais pelo Evangelho. É por isso que eu botei esses dizeres aqui. Então eu quero te dizer, se você deseja fazer a obra de Deus, sempre é tempo para você fazer a obra de Deus, sempre é tempo para aprender, nunca é tarde para aprender. Porque esse aqui que vos fala, ele simplesmente, eu com 24 anos, eu mal sabia ler.
Eu mal sabia ler. Porque saber ler não é juntar palavras, saber ler é saber interpretar o texto. E eu mal sabia ler. Então, não estou falando isso de forma ofensiva, estou falando para que nós compreendamos tudo isso, beleza? Vamos lá. Vamos falar agora sobre igreja local e missões, certo? Vamos lá? Causaram grande revolução. Igreja local e missões causaram grande revolução. A igreja começou a crescer em maturidade espiritual e também em números. O que é maturidade espiritual? Quando a igreja cresce, quando a igreja alcança a maturidade espiritual? Vamos lá. A igreja alcança a maturidade espiritual quando ela valoriza vidas, pessoas. É importante ter um templo bonito? Sim. É importante ter um templo confortável, aconchegante, sim. Mas quando a igreja alcança essa maturidade espiritual, é quando a igreja entende que o seu principal, o seu foco essencial são almas. Quando a igreja, então, tem maturidade espiritual, quando ela se torna uma igreja missionária, quando ela consegue entender que o propósito divino é além de cultos, que o propósito divino é além de nós nos reunirmos um monte de irmãos e darmos glória a Deus, aleluia. Quando a igreja alcança a maturidade espiritual. Então, quando a igreja ela reúne, faz seus cultos maravilhosos, seus cultos excelentes, pessoas dão glória a Deus, profecia, revelação, cura divina, isso é muito bom. Mas nada disso causa festa no céu. Quando causa festa no céu? Causa festa no céu quando um ímpio se arrepende. A única maneira de causar festa no céu é quando o ímpio se arrepende. Às vezes a gente faz festa quando a nossa igreja lota dia de festa. Às vezes nós fazemos festa quando pessoas vêm pregar, quando pessoas vêm cantar na igreja. Às vezes nós fazemos festas quando as nossas festas alcançam um sucesso medido por algumas medidas que nós colocamos. Às vezes nós fazemos festa quando há profecia, às vezes nós fazemos festa quando há revelação. Tem até as pessoas que vão em cultos e se não tiver revelação, profecia, se não tiver esse tipo de coisa, para eles não é culto. Não é culto para eles. Mas a única coisa que causa festa nos céus é quando uma alma se arrepende. Então, quando a igreja alcança a maturidade quando a prioridade dela não é fazer culto para pessoas que estão cristãs, é para fazer culto para alcançar vidas, para alcançar pessoas, beleza? Não, daqui para frente vai ficar um pouco mais pesada a forma de falar, porque nós estamos fazendo curso. Aqui eu não defendo bandeira de igreja, eu sou um pastor, tenho uma igreja onde eu dirijo, mas eu não estou falando da igreja que eu dirijo, nem da sua igreja que você está ouvindo. Eu estou falando de um curso que nós estamos no mundo acadêmico, nós estamos aprendendo para poder melhor servir ao reino, beleza? Então vamos lá. A igreja ela passou a crescer quando ela obteve maturidade espiritual. Ela passou a crescer em maturidade espiritual. E o crescimento em maturidade espiritual traz crescimento em número. Você quer ver uma igreja crescer? Cresça em maturidade espiritual, porque você vai ver a igreja crescer em número. Todo mundo que tenta fazer a igreja crescer em número, para depois alcançar a maturidade espiritual, sempre vai ficar no meio do caminho. Quer crescer em número, cresça em maturidade espiritual, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Aí nós vamos ter lá, as pessoas se tornaram mais conscientes, responsabilidade, tarefa, nasce um movimento de oração. A base do crente, 3 coisas que não pode faltar na vida de um crente. Anote isso, que isso pode ser questão de prova, questão de avaliação. 3 coisas que não pode faltar na vida de um crente. No culto, mas vamos mais profundamente na vida de um crente. 3 coisas que não podem faltar. 3 coisas que não podem faltar. Oração, palavra, que é a Bíblia, oração, palavra e testemunho, beleza? Oração, eu falo com Deus, palavra, Deus fala comigo, e testemunho, eu testifico o poder de Deus. 3 coisas que não pode faltar na sua vida: oração, palavra e testemunho. 3 coisas que não pode faltar. Se você quer ser um missionário exímio, se você quer ter êxito naquilo que você faz, naquilo que você se dedica, não permita que falte uma dessas 3 coisas: oração, palavra e jejum na sua história, na sua vida. Movimento de oração. Almas foram sendo salvas, mudanças radical nas finanças da igreja. Então isso vai trazer mudança radical nas finanças da igreja. Nessa apostila queremos compartilhar experiências obtidas ao longo de anos de atividade missionária. Bom, eu tenho 46 anos e por que eu falo esse curso eu estou dando esses módulos? Por quê? Nós temos outros professores, mas por que eu fiz questão de dar nesses módulos? Eu tenho 46 anos de idade
E a primeira igreja missionária que eu ajudei a erguer, eu tinha 16 anos de idade, na cidade de Minas Gerais, no bairro chamado Sacramento. Eu tinha 16 anos de idade, eu ergui a primeira igreja missionária, com o pastor Aniceto Ferreira Lima, e eu fui para lá na mão de obra física, para erguer a primeira igreja missionária. Eu já dormi em praça pública, em rodoviária. Já dormi em rodoviária para ir fazer missões, não tinha dinheiro e nem onde dormir. Nós pegamos um ônibus, descemos em Muriaé, porque tínhamos que fazer baldeação, descemos em Muriaé. Eu e o pastor Aniceto dormimos em cima de banco na rodoviária. Já enfrentamos absurdos, coisas terríveis. Então, por que eu estou falando sobre missiologia aqui, estou fazendo questão dessa aula? Porque eu quero apresentar, eu quero falar, porque para dizer que é bonito, mas tem um preço. Mas o preço não deixa de tornar a coisa valiosa. O preço não torna a coisa mais valiosa. É um prazer que, para eu obter esse prazer, eu preciso ter sacrifício. Correto? Vamos lá. Então nós vamos falar sobre isso, sobre missões neste módulo, e eu espero que nós venhamos usufruir bastante dele. O que é a missão urbana? Pensa-se logo em centros urbanos, grandes cidades. Missões urbanas, pensa-se logo em centros urbanos grandes, cidades grandes, mas com a mídia moderna e com acesso instantâneo às informações. As pessoas de cidades pequenas também estão com uma visão mais urbana, principalmente entre os jovens. Volto a perguntar, o que é missão urbana? O que é missão urbana? Missão urbana é um dos maiores desafios que a igreja cristã se defronta atualmente. Há diversas propostas missionárias em franco desenvolvimento no mundo urbano brasileiro. Merecem análise e avaliação. O que é missão urbana para você? Qual é o desafio de missões urbanas para você? Aqui nós precisamos fazer a diferença. No módulo passado nós falamos sobre evangelismo. O evangelismo pessoal é anunciar Cristo. E aqui nós não estamos falando simplesmente do ato de evangelismo, porque evangelismo é a base de missões, mas evangelismo não é missões, é a sua base. Missões não é evangelismo. Evangelismo é a base das missões, é o que sustenta missões, é o ato de evangelizar, é o ato de anunciar, mas não é missões. E missões não é evangelismo. O evangelismo eu chego na área, eu vou bater por um certo tempo. O que é missão? O que é evangelismo? Vamos definir assim para você entender melhor. O que é evangelismo? Evangelismo é a igreja crescer aonde a igreja existe. O ato é a igreja crescer onde existe. O que é missões? É a igreja chegar aonde o evangelho ainda não chegou. Aí de repente você pode pensar, então, se missões é a igreja chegar onde o evangelho não chegou, então eu posso dizer assim, então eu tenho que ir para a Rússia, para a Alemanha, para Estados Unidos, eu tenho que ir para a Coreia do Norte, para a China, para esses países fechados. Claro, só os dois últimos que eu falei que são fechados. Para países fechados, não. Aonde é que o evangelho não chegou? O evangelho não pode ter chegado no seu vizinho. O evangelho não pode ter chegado na sua esquina. O evangelho não pode ter chegado na praça onde você mora, no bairro onde você mora, em algum lugar. Aonde é que o evangelho não chegou? Deixa eu lhe contar uma história. A Bíblia diz que dois homens, eles iam adorar na hora nona no templo, e quando eles entraram no templo, eles se depararam com um homem que mendigava na Porta Formosa. A Porta Formosa era a porta lateral, feita pelos gentios mais tarde do templo, que essa porta entrava as mulheres, os comerciantes, as pessoas que não eram judias. Então, eles entraram pela Porta Formosa. Chegando na Porta Formosa, se depararam com alguém que pedia esmola para ele. E todo mundo conhece essa história, que ele vai dizer assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Certo? Mas aí tem um segredo que aconteceu. Quando ele falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A Bíblia diz que eles seguraram ele, e ele ficou de pé. Eles se seguraram até os seus tornozelos se firmarem. Esse segurar é missões. Esse segurar, qual é a missão de segurar até o tornozelo se firmar? Está escrito na sua Bíblia. Por que missões não foi ele falar, foi segurar? Porque missões é o que sustenta aquilo que foi dito. Missões é aquilo que trabalha em prol daquilo que está sendo dito. Então ele podia falar, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, das costas e embora. E ele seria curado, mas eles tiveram um ato missionário. Qual foi o ato missionário? E a Bíblia diz que eles seguraram eles até os seus tornozelos firmarem. Então, a missões foi segurar.
Mas deixa eu te falar algo. Quantas pessoas não passaram ali por aquele homem? Quantos cristãos, quem sabe quantos apóstolos passaram por ali e ele pediu esmola aos apóstolos, não aconteceu nada. Sabe quando o evangelho chegou para ele? Quando eles se depararam com aqueles dois homens. Então, aonde o que é missão? Missão, o que é evangelismo? Evangelismo é a igreja crescendo onde ela existe. O que é missões? É a igreja chegando onde o evangelho ainda não chegou. E colocaram na nossa mente que o evangelho não chegou na África, que o evangelho não chegou na Coreia do Norte, que o evangelho não chegou na China, esses lugares inalcançáveis, esses lugares fechados no evangelho. Mas eu torno a dizer, do seu lado, de repente, dentro da sua casa, existe um lugar que o evangelho não chegou, porque o evangelho transforma, o evangelho molda, o evangelho muda, certo? Então vamos lá. Eu tornei a perguntar, o que é missões? É o maior desafio da igreja. É o seu maior desafio, missões urbanas. Você sabia que missões urbanas é mais difícil que missões no campo, missão no interior? Vamos lá. Em muitos casos, encontramos igrejas em comunidades que não conseguem comunicar-se com pessoas das cidades. Olha só. Em muitos casos, encontramos igrejas e comunidades que não conseguem comunicar-se com pessoas das cidades. Este texto deseja trazer uma análise e apontar caminhos práticos para assumir desafios urbanos, ser uma igreja da cidade e não mera da cidade. Ser uma igreja da cidade e não uma mera igreja na cidade. Qual é a diferença de ser uma igreja da cidade para ser uma igreja na cidade? Deixa eu te fazer uma pergunta, se a sua igreja é uma igreja que faz missões urbanas. Qual o impacto que a sua igreja causa na cidade que ela está? Qual o impacto que a sua igreja causa no lugar onde ela está? Eu não estou falando de impacto de vir pessoas cristãs visitarem a sua igreja. Eu não estou falando de impacto de ter grandes movimentos pentecostais na sua igreja. Eu estou falando qual o impacto que a sua igreja causa na vida de pessoas que ainda não são cristãs. Qual o impacto evangelístico, qual o impacto de transformação de vida que a sua igreja causa nessa comunidade. A igreja ela pode ser da cidade ou na cidade. Quando a igreja ela não causa nenhum tipo de impacto dentro da cidade, então ela é uma igreja na cidade. É apenas a igreja na cidade. É apenas mais um lugar, é mais uma casa. É mais uma igreja. É mais uma padaria. É mais alguma coisa que tem naquela cidade. Então, quando a igreja ela não causa impacto na sociedade, quando a igreja não causa impacto na comunidade, na sociedade, quando a igreja não transforma o lugar onde ela está, é uma igreja na cidade. Agora, quando você sabe que a sua igreja é uma igreja da cidade, é quando ela causa um impacto na cidade, é quando ela transforma o ambiente. É quando a igreja, se sair daquela cidade, ela vai causar problema, ela vai trazer danos. É quando as pessoas entendem que aquela igreja é fundamental na cidade. Então, como eu sei que a minha igreja é uma igreja missiológica, quando eu sei que a minha igreja é uma igreja que faz missões urbanas, é quando a igreja é da cidade. É quando as pessoas de fora conseguem olhar e ver a importância da igreja na cidade. Porque se a igreja não tiver uma importância dentro do contexto que ela vive, ela não é uma igreja da cidade, ela é uma igreja na cidade. Beleza? Qual é o principal propósito da igreja? É ganhar almas, é ganhar vidas. Quando a igreja deixa de ganhar crente, quando a igreja deixa de fazer um batismo por ano, quando a igreja deixa de ganhar vidas, a igreja deixou de ser igreja. Tem alguma coisa errada com ela. Vamos lá. Tentando entender com serenidade, com seriedade as angústias, clamores das pessoas em vista de novas possibilidades de vida digna e solidariedade. Vamos lá. Quando a igreja é uma igreja da cidade, quando a igreja ela faz parte da cidade, é algo que faz parte, está ali, a cidade conta com ela, a igreja ela passa a compreender, ela passa a entender com seriedade as angústias, os clamores das pessoas. Vou te fazer uma pergunta. Hoje, o que você pode dizer a respeito da cidade onde você mora, do bairro onde você mora? Você tem possibilidade de falar sobre o bairro onde você mora? Você sabe falar sobre o bairro que você mora? Você sabe quais são as dificuldades, quais são as maiores dificuldades do seu bairro? Você sabe qual é o índice de analfabetismo, qual é o índice de latrocínio, quais são os índices que complicam ou que dificultam o evangelho? Você sabe qual é o tipo de proposta, qual é o tipo de trabalho que você precisa prestar nesse bairro? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que para você pescar, você precisa conhecer o peixe que você vai pescar. Tem peixe que se pesca com minhoca. Tem peixe que se pesca com aquela
isca artificial. O robalo só vem com camarão. Vem, claro, ele pode vir com outras, mas a isca principal do robalo é camarão vivo. Não adianta você botar minhoca para você pescar robalo, que ele não vem. Não adianta você botar iscas artificiais para outros peixes que eles não virão. Não adianta botar camarão para certo tipo de peixe que ele não vai vir. Você sabe como é que é fácil pegar um atum? Para você pegar atum, você não precisa botar isca viva. Você pode pegar uma colher de inoxidável, uma colher, um talher qualquer, amarrar, limpar bem ele para brilhar, jogar dentro do mar e puxar. Que o atum, o dourado, ele vai engolir aquela colher, aquele talher, como se fosse o mais apetitosa refeição. Porque o que encanta o atum e o dourado em alto mar é o brilho daquilo que ele persegue. Então, mais uma vez eu vou te dizer, se a igreja pratica hoje missões urbanas, quais são as formas de evangelismo que você tem? Quais são as formas de fazer missões que a sua igreja tem? Você sabe quando vai sair, qual é o tipo de isca que você vai usar? Você sabe como você for sair, você sabe qual é o tipo de isca que você vai usar, você sabe qual é o tipo de peixe que você deseja pescar? Pense nisso. Só sabe disso a igreja que faz missões urbanas, porque é a igreja da cidade. Porque a igreja que ela, ao sair para evangelizar hoje, que ao sair para fazer missões hoje, ela não tem a mínima ideia de onde vai começar, onde vai terminar, o que ela está fazendo, é uma igreja na cidade. Não seja uma igreja na cidade. Vamos lá. O grande desafio da nossa igreja hoje é continuar o evangelismo, é continuar missões que Cristo deixou. Eu vou pular aqui por causa do tempo, tá? Isso vocês vão ler. Vocês vão lendo aí. E depois nós vamos falar, né? Depois nós vamos comentar. Vamos lá. Vivemos em um mundo predominantemente urbano. 75% da população mundial mora em cidades. Com grandes cidades, metrópoles, cidades que muitas vezes se caracterizam por muito aglomerado de gente, do que um conjunto bem organizado de vida humana. É preciso entender esse mundo e não demonizá-lo. O grande desafio que nós precisamos entender, e a pessoa que pratica missões, é o que é demônio, o que é o mundo, o que é as trevas, o que é demônio, o que é o mundo, o que é o inferno. E tem mais. O que é o homem? Missões, ela precisa compreender e entender quando ela lida contra a potestade maligna, quando ela lida contra o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas o mundo não é a opressão do diabo. Quando ela lida com potestade maligna, quando ela lida com o mundo, que são os prazeres da carne, e quando ela lida com o homem, aquele que deseja usufruir do mundo para dar prazer à sua própria carne. Guarde isso. Porque o objetivo do diabo não é simplesmente, quando é que eu sei que eu lido com o diabo, com coisas espirituais? Porque eu entendo que o objetivo do diabo não é destruir simplesmente e me tirar da igreja. O objetivo do diabo é me tirar dos céus. O objetivo do diabo não é me enfraquecer na casa do Senhor. O objetivo do diabo é me levar para o reino das trevas. Então eu estou lidando contra o diabo. Quando eu sei que eu estou lidando contra o mundo, é quando ele me oferece os desejos terrenos. É quando ele diz que eu não preciso sair da igreja, mas eu posso fazer. Quando eu sei que eu estou lidando com o homem, com o desejo do ser humano, é quando o homem tem desejo de praticar aquilo que o mundo oferece. Então, isso é um contexto em que missões urbanas precisam se encaixar. Missões urbanas é levar o evangelho de forma sublime, é levar o evangelho de forma eficaz. Missões urbanas é fazer com que pessoas compreendam que a igreja se preocupa com a sua forma de ver, com a sua forma de existir, com a sua forma de ser e com a sua forma de estar. Missões urbanas é quando nós entendemos que a igreja precisa sair das suas portas para fora, não apenas a um ato evangelístico, que é a base de tudo. Missões urbanas é quando a igreja ela se torna da comunidade, da sociedade. E quando ela se torna do local, quando a igreja é do local, quando ela se torna importante para o local, quando ela se torna insubstituível, quando ela se torna desejada, quando ela se torna amada pela localidade. Missões urbanas é quando a igreja chega, leva a poderosa e gloriosa palavra do Senhor, mas ela leva conhecimento, ela leva mudança, ela leva possibilidade, ela leva transformação. Missões urbanas está além de levar roupa, está além de levar alimento.
É tudo isso, mas é levar perspectiva. Missões urbanas é quando você pega uma pessoa julgado e subjugado a ser nada, condenado por pessoas que dizem que nunca chegarão a canto nenhum. Missões urbanas chega e mostra que ele pode chegar aonde ele deixar que Deus o leve. Então, o que é missões urbanas? O que nós precisamos entender de missões urbanas? Que missões urbanas, ela começa com o evangelismo. Mas, às vezes, a missões urbana entende que antes de falar, de anunciar um mestre, ela precisa mostrar, ela precisa cuidar do ser humano, ela precisa cuidar da pessoa, ela precisa cuidar do sentimento, ela precisa cuidar do entendimento, porque a Bíblia vai dizer assim, não semeie entre espinhos, porque espinho na Bíblia simboliza amargura, e não adianta você semear onde tem espinho. Então a missão urbana entende que às vezes você precisa primeiro cuidar da amargura, sarar a amargura, cuidar da alma, para depois anunciar o Cristo. Então o que a missões urbana entende? Primeiro, missões urbana não tem pressa. Segundo, missões urbana não tem tempo. Terceiro, missões urbana se disponibiliza a ir. A missões urbana é aquela que conhece o prazer através do sacrifício. Então, hoje nós queremos afirmar e reafirmar que nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos viver de maneira íntegra, de maneira verdadeira, de maneira propensa, de maneira séria, aquilo que nós precisamos entender. Vamos lá. Eu botei aqui, ó, presta bastante atenção. Perguntas que necessitam de resposta. Na cidade, o que percebe é que pessoas têm necessidade de um local onde são valorizadas. Elas têm necessidade de pertença, quer dizer, elas precisam pertencer a um lugar. Nas cidades, as pessoas estão abertas ao religioso e ao sobrenatural, ao transcendental. O que é sobrenatural? É aquilo que não está na atmosfera da nossa naturalidade, aquilo que alcança o mundo espiritual. Transcendental, mas é o que possamos imaginar. A cidade é dinâmica e oferecer oportunidade, inclusive, religiosa, que pequenas localidades não têm. A pergunta é, como igreja, o que estamos fazendo? Como igreja, o que nós estamos fazendo? Como estamos fazendo para que as pessoas sintam-se membros da igreja e do corpo de Cristo? Como igreja, o que estamos fazendo? Ou como estamos fazendo que as pessoas se sintam membros? No entender o professor Oneide, a igreja está com 4 décadas atrasadas na avaliação de compreensão urbana. Nós estamos parando o nosso primeiro vídeo por aqui, porque vamos falar só, dar um resumo um pouquinho maior, porque não temos para nós falarmos outro vídeo. Primeira coisa que eu gostaria de te falar hoje, eu gostaria que fixasse na sua mente. A missões urbana, ela é feita pela igreja. E a única igreja que faz missões urbanas é a igreja do bairro, da cidade. Como a igreja é do bairro, é da cidade, quando a igreja ela se torna parte daquele local. É quando a igreja tem a capacidade de moldar aquele local. A igreja que Cristo nos deixou, a igreja que Cristo deseja, é a igreja que sai da porta para fora. Dentro da igreja, a igreja é um posto de gasolina, onde nós nos abastecemos, onde nós vamos na igreja para contar os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, aquilo que o Senhor tem feito. Mas trabalhar em prol do reino de Deus não são dentro de paredes, é do lado de fora. Missões urbanas é o que nos mostra aquilo que nós devemos fazer em pessoas que estão estreitamente dominadas. Tem mais gente, tem mais lugares onde o evangelho não chegou do que você imagina do seu lado, perto de você. Para você entender, compreender que o evangelho não chegou, basta você ver se houve transformação. Tem muita gente na igreja que o evangelho ainda não chegou na vida dele. Tem muita gente membro de igreja que o evangelho ainda não chegou na vida dele, porque o evangelho é transformação de vida. Transformação de vida. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Missões urbanas. Missões urbanas começa com a igreja que é da comunidade. Não simplesmente está ali, passou por ali.
Qual a importância? Hoje eu gostaria que você refletisse. Qual a importância sua no bairro onde você mora? Eu gostaria de fazer uma pergunta hoje. Quantos moradores de rua tem no bairro onde você mora? Quantas mães solteiras tem no bairro onde você mora? Quantas mães chefe de família tem no bairro onde você mora? Quantas vezes você foi a lugares inalcançados pelo Evangelho dentro da comunidade onde você mora? Fique na paz, reflita nessa mensagem, reflita nesse estudo. Paramos hoje na página 10, tá bom? Que Deus nos abençoe, dê grandemente cada vez mais. Vamos orar. Deus, te louvamos, agradecemos e bendizemos ao teu nome, porque tu és Deus. Nos orienta, nos faça ser igreja, Senhor, na sociedade onde nós vivemos, para que teu nome seja glorificado. É isso que eu te peço, te agradeço, não sou o pastor sempre. Amém. Fica na paz. Até a próxima aula. Deus nos abençoe.